Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 14 de fevereiro, mais uma sexta-feira, fechando mais uma semana e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere aí deixar o seu like, porque ajuda muito o meu trabalho desse lado e também para entregar, né, para chegar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? E também, pessoal, quem quiser me seguir no Instagram, fica aberto aí para vocês, tá? Murilo Investe, fico sempre à disposição de vocês por lá também. Show de bola? Feitos mini jabás, vamos direto ao que interessa, que é o que vocês gostam e eu também, que é gráfico. Ai, ai, finalmente, hein, pessoal, semaninha truncada, né? Acho que complicada. Desde a semana passada até o fechamento hoje da semana, lembrando que ainda faltam 30 minutos para o fechamento do mercado, tá? Mas bem capaz que feche confirmando esse pivô de alta, até porque a maioria dos papéis estão subindo forte. Então a gente vem de 2 semanas aí meio truncada, aquela dúvida, região decisiva, igual a gente vinha comentando e pontuando muito bem aqui, que era essa linha de tendência de baixa, ainda tinha aqui a resistência do 127, ameaçou perder fundo 2 vezes, com bastante pressão vendedora, né? A gente ainda não tem aquele volume aqui de alta acima da média, apesar do pivô de hoje a maioria dos papéis subindo forte. Tá? Então hoje, finalmente, na sexta-feira, que a gente já vem comentando desde o início da semana que ao fechamento dessa semana seria bem importante e decisivo para a gente definir qual seria a expectativa maior, né, se era retornar para baixo ou iniciar um movimento de alta no curto prazo. Hoje confirma um pivôzinho de alta que traz para a nossa bolsa uma retomada de tendência de alta no curto prazo, tá? Agora rompendo ali a região dos 127.500, abre espaço para a gente buscar aquele ponto principal de resistência que é os 131 mil pontos, mas a gente chega para brigar naquela região com um pouco mais de força, um pouco mais de fôlego, tá? Então deixa o movimento mais interessante e, inclusive, já fazendo jabá novamente para o vídeo, né, de amanhã, que é o vídeo do nosso panorama de swing trade, panorama semanal, que é onde eu trago as análises, os contextos com muito mais detalhe, falando sobre as ações para o decorrer da próxima semana, olhando hoje a olho cru. Provavelmente semana que vem vai ter bastante coisa interessante, bastante contexto interessante para a gente trazer no vídeo de amanhã do Panorama de Swing Trade, tá? Então, tamo aí. Não vou olhar o gráfico semanal agora, eu ia dar uma olhada, mas não vou deixar para amanhã. Pivô de alta, a gente abre espaço para buscar os 131 mil pontos, ganhando aí mais espaço para cima. E se temos bolsa, né, se temos Ibovespa rompendo o topo, fazendo o movimento de alta, temos dólar rompendo suporte, fazendo movimentação de baixa. Então, Ibovespa para cima, dólar para baixo. Dólar perdeu o suporte que a gente vinha comentando, de fato, fraqueza compradora no curto prazo, né? Não conseguiu segurar na média móvel de 200. Eu comentei que, independente se ela saísse para baixo ou para cima dessa congestão, o fato das médias estarem afunilando o preço, quando ela sai para uma das regiões, ela sai com mais pressão, deve entregar um movimento mais direcional, como foi a queda do dólar hoje, uma queda aí de 1,21, movimento que a gente sabe, movimento que para o dólar é considerado forte. Tá? E agora abre espaço para testar aqui, que já está perto dos 5.670, né, que é a região de suporte, e abaixo disso, de fato, a gente começa a mirar o retorno lá para 5.500 pontos. Beleza? Também olhar o semanal, mas vou deixar para o vídeo de amanhã. Voltando lá fora, cadê o S&P? S&P ainda não fez o pivô de alta, olha. Bem possível que na semana que vem vá tentar romper. Mas ainda está parado aqui em cima. Um dia com baixíssima volatilidade lá fora, olha. Né, 6.130 precisa romper. Não tem nada de novidade. O índice da Nasdaq, mesma situação. Está indo para romper topo, né? Vamos ver se semana que vem vai ser decisivo para os mercados americanos. Enquanto isso, a gente tem petróleo virando para baixo, com cara de vir para testar fundo dos 74 dólares, perdendo aqui, mira a região dos 71. Minério de ferro segue fraco, né? Olha lá, mais uma vez falha a tentar romper essa região, entra bastante fluxo vendedor, o que próximo de um ponto de resistência não é tão interessante, demonstra certa fraqueza dessa ponta compradora, tá? E de certa maneira a gente tem o minério de ferro, eu ia falar petróleo de novo, aqui congestionado, já formando uma consolidação com range amplo. O DXY dá sequência na movimentação de baixa, quebra fundo, aciona um pivô, mira suporte agora no 105,50.
DAX inicia a correção normal, tá? Que já não tem mais nada para fazer, tem que esperar corrigir, que seria até saudável para dar novas operações. Hang Seng sobe direto hoje, uma alta forte, apesar de estar devolvendo quase todo não, mas devolvendo todo o movimento, está aí 0,20 negativo nesse momento. Chegou a entregar grande movimento de alta no dia de hoje, chegando a cravar mais um alvo da nossa projeção, inclusive, na faixa dos 22.300 pontos, tá? Temos aí Bolsa da Rússia também corrigindo. Olha lá, pessoal, exatamente na linha que a gente marcou ontem, olha. Muita pressão vendedora, né? Tem resistência muito forte aqui na região dos 3.285. Tá? E não é um fechamento legal para a Bolsa da Rússia, não. O Dow Jones também ainda segue aqui consolidando esse fundo, né, cara, de tentar armar o pivô. A gente precisa ali, vamos ver o S&P, que é o que mais está próximo de fazer esse rompimento. S&P puxando deve trazer força aí também indiretamente não, mas seguido dos outros índices também tentando fazer e pivotar esse mercado para cima. E o interessante é, esses índices que são mais relevantes puxando para cima, acionando esse pivô de alta, confirmando o pivô de alta, é bem importante. A gente tem a nossa bolsa hoje fazendo isso, o pivô de alta. Então, esses índices pivotando para cima também traz um ar mais positivo até para a nossa bolsa. Que a gente possa acompanhar o movimento, se de fato for de alta desses índices, a gente ganha ainda mais espaço dentro do nosso Ibovespa, tá? E com isso, lógico, surgindo mais oportunidades para a gente conseguir montar carteiras, montar posições aí muito interessante, ok? O ouro inicia a correção, bate no seu topo e inicia a correção. Normal, tá, pessoal? Nada demais. Veja a possibilidade de voltar para 2.824, que seria super normal e interessante. E também não acharia fora do normal vir até média móvel de 50. Então fica aqui congestionado. Processo padrão, super normal. Prata chega a acionar o pivô, ainda não consegue confirmar, olha, faz bonito movimento de alta, mas acaba devolvendo tudo, demonstra uma certa fraqueza, mas ainda com expectativa, né, com contexto aqui ainda de alta. Passando rápido pelas criptos, até porque não mudou nada, temos aí Bitcoin que segue totalmente lateral, suporte nos $90.500 para cima, resistência nos 108.800. O Ethereum tentando formar um fundo nessa região dos 2.500. Caso venha pivotar para baixo e dar sequência na tendência de baixa do curto prazo, próximo alvo que deve mirar é os $2.100, tá? Mas diga-se de passagem, é uma zona aqui muito compradora. Por que é muito compradora, Murilo? Por conta disso aqui, ó. Melhor, deixa eu pegar aqui. Ele está dentro dessa barra de ignição compradora, olha. Eu vou deixar marcado aqui para a gente acompanhar. Então aqui dentro tem muita força compradora, que foi a barra que deu início ao movimento anterior de alta forte que o ativo entregou, que foi essa barra aqui, olha. Então aqui dentro é um processo de suporte, como se não bastasse só essa barra, a gente tem uma zona toda de congestão aqui, né, olha. Eita. Tem uma zona toda aqui de congestão, olha. Então eu entendo isso aqui como toda uma região de suporte bem importante para o Ethereum, tá? Polkadot segue processo de correção, acho que até caberia um canalzinho de baixa aqui, olha. Dentro dessa lateralização com range maior, por enquanto não mudou nada do que a gente vem falando durante a semana, tá? Por enquanto só correção normal, não tem nada demais. Ave também corrigindo, não tem nenhuma delas aí que fizeram algum movimento muito diferente do que a gente vem vendo a semana passada, então não vou perder muito tempo aqui nelas, tá? Ondo também segue corrigindo, não tem nada de interessante, totalmente parada, cara de acumulação. Link também ainda cara de consolidar suporte aqui, mas nada de interessante, preso dentro de uma congestão maior. Dito isso, voltando para nossa bolsa, as duas melhores performances do dia de hoje, que é até difícil a gente falar, porque teve bastante ativos que performaram muito bem e que entregaram bons movimentos, inclusive bastante ativo que eu trouxe para vocês aqui no decorrer das 2, 3 últimas semanas de vídeo de fechamento e nos vídeos de fechamento que a gente acompanha dia a dia. Beleza? Então teve bastante contexto interessante. Acredito que deu para montar posições já no decorrer dessa semana, que podem ser posições que pendurem aí para as próximas semanas para quem conseguiu pegar, porque de fato deu, apesar de no início da semana bem truncado, mercado travado, enfim, deu ali alguns contextos interessantes, tá? Espero que tenha contribuído para vocês com os estudos e com os vídeos que eu trouxe aqui. Também
a pedido de vocês, né? Porque sem vocês não existe aqui o canal, então é uma troca de mão dupla, né? Até porque bastante ativo e ações que eu analiso, que eu trago aqui, que eu vejo as oportunidades, também parte disso é por conta dos comentários e da participação de todos, beleza? Então, até aproveitando já para mais uma vez agradecer vocês aí, tá? Valeu pela participação, muito obrigado de novo pelos feedbacks, pelas sugestões e seguimos aí firme e forte, beleza? A intenção é conseguir sempre ajudar vocês aqui cada vez mais, principalmente ajudar vocês tomarem decisão sozinhos e que vocês consigam entender o contexto ali das ações para identificar ali no dia a dia, saber na hora de projetar um alvo, de pegar a trade na correção, montar a posição, não operar sem stop, né, carregar alvo, projetar alvo, enfim, tudo isso eu tento trazer para vocês para poder contribuir aí com o conhecimento de vocês. Beleza? Então, só recapitulando, a gente vai ver a análise das duas melhores performances no dia de hoje, em sequência das duas piores performances, e depois a análise a pedido de vocês. Vou tentar ser o mais breve possível para não deixar o vídeo de hoje muito extenso, até porque amanhã eu já tenho um vídeo aí de panorama diário, que é onde eu gosto de trazer um vídeo um pouco, eu ia falar comprido, mas acho que a palavra melhor é mais longo, né? Um vídeo mais longo, com mais detalhes, então eu não gosto de deixar o de sexta-feira muito extenso e muito denso, porque acho que é melhor desses vídeos de fechamento ser um pouco mais objetivo e mais rápido ali, beleza? E falar em longo, amanhã é dia de corrida novamente, né? O pessoal que me acompanha há mais tempo sabe que no sábado sempre é dia de correr. Eu continuo correndo, só não fico comentando aqui ainda, tá? Não sei se tem alguém aí que gosta de correr, mas eu particularmente sempre gosto de correr sábado, cedinho, 4:30 da manhã, volto e aí já gosto de sentar e gravar o vídeo para vocês, beleza? Vamos lá. HP Vida se recupera hoje, olha. Querendo romper essa congestão, foi um papel que eu tinha comentado com vocês pela ótica do semanal, que é um trade de. Dava para tentar algo, na verdade, não é que era um trade, né? Dava para tentar algo de contratendência pelo gráfico semanal. Não foi das melhores opções de fato. O papel muito mais travado, muito mais truncado. Acho que teve ativos aí que acabou performando melhor, mas tá aqui, olha. Rompeu 2,52, ele aciona um pivô de alta. O stop desse pivô é 2,28, é um stop de 10%. Percentualmente é um stop grande por conta do valor nominal baixo do papel, tá? Mas de fato, apesar de ser um stop de 10%, eu não acho um stop pesado, dado que o stop seria 26 centavos por ação, tá? E aí o primeiro alvo é a região aqui dos 2,88, que seria trabalhar com pontos de retração da última movimentação de baixa. Depois a faixa dos 3,16. Tá? Acho interessante o papel, volume comprador, rompendo congestão, tem bastante papéis nesse sentido. Para quem está no nosso grupo de estudos lá do Telegram, a gente sempre compartilha lá os contextos técnicos. Lembrando, não é grupo de recomendação. Beleza? Recomendação eu mando na Capitalizo, dentro do nosso plano do Full Trader, ok? Lá eu mando só estudo, beleza, pessoal? Vamos 3. Não vejo nada interessante, tá? Não vejo nada interessante aqui, só se romper lá em cima, olha. Pets 3, se perde 4,38, gera uma expectativa de baixa, né? Papel meio fraco, mesmo hoje com a bolsa se recuperando, não conseguiu se recuperar. Se fosse para fazer alguma coisa aqui, uma venda, mas não me interessa não, tá? Prefiro operar outros papéis aí na ponta compradora, aproveitando a movimentação direcional agora que entrou, principalmente hoje, de força compradora, né? Caixa de Seguridades, chega a 17. Cara, eu não sei o preço, tá, Fernanda? Que você está posicionada para ter que esperar chegar a 17 para realizar parciais. Mas assim, o papel está congestionado, ele está sem uma tendência definida de curto prazo, está totalmente lateral, trabalhando aqui de forma congestionada em topo, tá? Então, complicado ver se ele vai chegar a 17, tá? Para a gente achar que ele vai chegar a 17, primeiro ele precisa romper os 16 reais, ok? Que é os 15,84. Por enquanto não tem nenhuma demonstração disso. Nenhuma demonstração disso. Pelo contrário, né, parece até uma distribuição, que é um movimento que antecede uma movimentação mais baixista, mas de forma ainda congestão, tá? A gente não tem nada. Mas de fato o papel bem feio, tá? Não me agrada não. E RBR, pessoal, a gente deu compra do papel aqui embaixo, né? Deu compra não, deu estudo aqui, né? Olha, nessa região. Aqui eu não vejo como montar a posição,
tá? Mas é um ativo que me chama muita atenção, principalmente pelo gráfico semanal, olha. Rompendo toda essa congestão aqui para cima, é um ativo que tem bastante espaço gráfico para começar a trabalhar. Ele entra numa região interessante, tá? Ele sai dentro dessa panela de pressão, que é uma congestão, rompe e ganha todo esse espaço aqui para trabalhar. Porque aqui tem que ser um pouco mais paciente, porque ele está em cima ainda desse pico de resistência, olha, não tem como montar uma posição compradora aqui, tá? Nesses casos eu espero romper, e aí depois que rompeu, já está trabalhando aqui em cima, eu procuro por alguma validação de compra, tá? E não vou sair comprando, é só porque eu dei todo esse contexto, nem por isso eu vou comprar aqui a qualquer preço nesse ponto de resistência, tá? Tem que deixar romper, fazer uma correção, seja ela congestionada, ou a correção até a média, enfim, aí não tem como saber. Mas é um papel que sim está no radar, ok? Agora, quem tem e mantém, não vejo por que sair, né? Então me perguntaram de Tesla, é uma região interessante? Cara, acho que é uma região interessante sim, tá? Lembra que a gente comentou aqui, olha, que o papel poderia ficar interessante aqui, quando rompeu, porque entraria numa região de vazio gráfico. Pois bem, lembra que a gente comentou? Abrir espaço para vir buscar até aqui, por isso que está essa bola aqui, né? Só para justificar para vocês. Cravou esse movimento, agora ele faz um processo de correção, o que no curto prazo, pelo gráfico diário, a gente vê que é uma movimentação, uma tendência de baixa aqui no curto prazo, mas que olhando pelo gráfico semanal e pelo gráfico mensal, é só uma correção de todo esse movimento. Beleza? Vamos ver se tem alguma divergência aqui. Não, ainda não. O que me chama a atenção aqui, como eu não vou lembrar o nome da pessoa que comentou, mas que inclusive foi muito bem detalhado pelo gráfico semanal, né? Ó, ele deixa o martelinho, poderia ser um martelinho em cima da 20, ele seria melhor, mas está numa região interessante sim. Tá? Principalmente por conta do gráfico mensal. Ah, Murilo, mas você olha o gráfico mensal para operar swing trade? Olho. No meio do mês, igual tá aqui, eu não olho. É raro eu fazer isso. Tá? Mas nesse caso aqui, eu vim dar uma olhada e olha lá. Tá em cima da média móvel de 9 no gráfico mensal. Até acho que ele poderia escorregar um pouco mais para baixo, tá? Mas está numa região já assim, tá no meio dessa barra aqui também compradora, olha. Então, olhando isso pelo semanal, eu entendo ser interessante sim, tá? Entendo ser interessante sim, a comprinha no 65, 67, né? Esse seria o contexto. No rompimento da máxima, stop na mínima, ok? Ah, um pouco mais conservador, não está tão confiante, ao invés de montar 100% da posição aqui, porque está um pouco abaixo da média no semanal, você monta 50% da posição aqui, coloca 50% da posição um pouco mais abaixo dessa mínima e joga o stop aí entre 3 a 3,5, um pouquinho para baixo, ok? Também costumo fazer isso. É raro, tá? Depende muito do contexto. Eu não fico comentando isso aqui com vocês porque é muito confuso, tá, pessoal? É muito confuso isso de ficar montando posição. Então, é melhor fazer o básico bem feito do que ficar inventando a roda, tá? A menos quando você já tem um pouco mais de experiência, beleza? CSUD, pivô, bonito gráfico, tá? Eu tinha separado ele aqui para o vídeo de sábado e acabei não trazendo para vocês, porque eu trouxe acho que Ser 3, não me lembro, mas esse eu acabei não trazendo. Bonito movimentação, tá? Parabéns aí pela análise. Bem bonito papel, rompe congestão aqui em fundo, um pivô que vem alinhado com as médias, então você sabe que eu gosto bastante, né? Olha, ele vem dessa congestão, olha, todas as médias juntas. O problema aqui é só a média móvel de 200, que foi exatamente onde segurou. É ruim para montar a posição aqui. Teria que ter pegado aqui no rompimento, que era uma ótima opção com o stop aqui embaixo, mas agora tem que aguardar de fato. Quem pegou no rompimento, meus parabéns, ficou muito bem posicionado. O stopzinho aqui abaixo desse fundo. Agora não vejo entrada. Para ter entrada aqui, vou ficar aqui ó, uns 2 dias laterais, depois já dá para pegar no pivô aqui de novo. Mas acho bem interessante, começa a ganhar um pouco mais de fôlego para cima, até porque a gente vê outros ativos do mesmo setor ganhando tração. O exemplo de Duke, Cogna e Ser 3. Fechou? E Ser 3 eu trouxe para vocês aqui de contratendência e pagou bem. Cure 3, cara, subindo em linha reta, né? Inclusive eu tinha comentado até de possibilidade de venda com vocês lá no vídeo do final de semana se perdesse a mínima dessa barra. Ele não perde a mínima, vem rompendo a máxima, continua subindo em linha reta. Quem tem, mantém. Quem não tem, eu não vejo nada para ser feito. Nem na compra e nem na venda. Beleza? Mas depois eu arrumo isso aqui. Cirela, pivô bonito no gráfico diário.
Porém, não é algo que me agrade, tá? Semanal vem esticado de uma, duas, três, quatro, cinco barras. Aqui eu prefiro esperar um pouco, tá? Uma correção, não vejo nada assim muito interessante. Agora, os ativos do setor, eu ia começar por CPL6, que foi de vocês, mas eu vou olhar aqui em Engie11, olha. Engie11 chegou lá no nosso alvo. Lembra que eu montei o estudo com vocês? Trouxe aqui para vocês o contexto, olha. 13,27% de ganho. Se a gente coloca no semanal, estudo cravado, tá? Então a entrada foi aqui embaixo, que eu comentei com vocês esse papel, né? Olha, martelo invertido, zona de suporte de médio prazo e aquele tralalá todo que eu já comentei aqui, que eu não vou repetir para não ficar muito extenso aqui novamente. Mas deu bem, lembra que era trazer até média móvel de 200, média móvel de 50, fundo anterior do gráfico semanal? Pois bem, poderia tentar estender um pouco? Até poderia, mas já deu 13%, prefiro finalizar o estudo e seguir o plano, tá, pessoal? Então, finalizado aquele estudo que a gente comentou aqui em G11. E lembrando que também prefiro encerrar, até porque tem outras operações em aberto de estudo aqui, que também tem ativos desse setor que eu também trouxe para vocês, que é CPL6, CEMIG, Auri3, também são do mesmo setor, então Energisa eu prefiro colocar no bolso. E lembrando, tá, pessoal, essas operações que eu monto aqui e trago para vocês são operações no simulador, tá? Pelo amor de Deus, eu gosto de deixar claro, isso aqui é no simulador. Beleza? Eu não posso operar a conta real e trazer aqui para vocês por conta da minha certificação do CNPIT. Beleza? Então é simulador isso aqui, ok? Mas eu simulo para vocês verem que é os contextos que eu trago aqui para vocês. Então, olha, a Engie 11 foi embora. A Auri 3, que eu comentei com vocês também de contratendência lá pelo semanal, olha, deixa eu até tirar essas aqui que já foi. Tá com 5%, também seguindo por enquanto. Lembra o alvo levar até média móvel de 20 também pelo gráfico semanal? Então, isso que eu já estou mostrando para vocês aqui, o que eu fiz ali em Engie 11, é basicamente um gerenciamento também de carteira, porque se eu já tenho outros ativos do mesmo setor bem posicionado e eu já tenho um que pagou 3 vezes o meu risco, bateu no meu alvo, para que eu vou querer segurar ele? Ah, mas ele pode subir mais 10%? Até pode, mas ele chegou ali no meu alvo, que é uma região de resistência, duas médias. Enfim, eu prefiro colocar no bolso, tendo em vista que eu já tenho outros ativos montados. Então, não é a gente olhar operação em isolado, mas de maneira compacta ali em carteira, porque uma operação em isolado na carteira, ela não faz muita diferença, tá? Quase a diferença é o modelo de como você monta essa carteira, ok? Então a gente tem a Auri 3 para buscar os 9 e 10. Outra que eu trouxe para vocês aqui também, olha que eu montei o estudo, CPLE6 está com 4,24. Intenção é trazer pelo menos até o topo aqui em cima, né? 10,60 ali dá para fazer uma parcial. Bem interessante. Outro ativo que eu trouxe para vocês que eu manter o estudo é o Log N3. Também trade de contratendência pelo semanal e pelo mensal. Tentar trazer até média móvel de 20 e retração de 618 de toda aquela movimentação de queda. Já mostrei todo o contexto de divergência, movimento esticado. Agora, né, o alvo aqui em cima. Olha, também tem um estudo já está com 1% aí. Tá? Outra que eu comentei com vocês, mas essa aqui eu não montei o estudo, até porque já era de energia elétrica, né? Eu já estou com Auri 3, CEMIG e Engie 11, e aí já não faz sentido, né? Porque às vezes você está no simulador, aí você quer fazer, né, montar mais uma, mas putz, já tem três do mesmo setor, né? Eu não montaria a quarta, mesmo que tivesse bonita, né? Mas olha aqui, também pagou bem, aqui foi mais pelo intuito do semanal e do mensal, olha lá, hoje sobe aí 4,82, foi um ativo que eu trouxe para vocês nos vídeos do panorama de swing trade, beleza? Gráfico mensal e gráfico semanal, lembra? A zona de suporte, olha lá, ó, entradinha pelo gráfico mensal, ó. E aqui o suportezinho para ficar bem posicionado lá pelo gráfico diário. Por isso que eu gosto de utilizar gráfico mensal e semanal para swing trade, tá? Eu particularmente gosto. Não sei se vocês já viu mais alguém fazendo isso ou se vocês acharem interessante. Até ia pedir para vocês, pessoal, se pudessem deixar um feedback, enfim, falar o que vocês têm achado dos vídeos aqui de fechamento, dos vídeos de sábado também, relacionado ao entendimento e conhecimento de vocês ali na hora de vocês analisarem o gráfico, né? Da maneira que vocês olham para o mercado, com a estratégia, com a visão de vocês, se os pontos e os contextos que eu trago aqui ajudam, né? Ou tem ajudado vocês a olhar o mercado, enfim, a ter mais entendimento, pode ter contribuído de alguma maneira para análise técnica de vocês. Eu espero que sim, tá? Então, eu espero que tenha conseguido ajudar vocês até aqui hoje. Trago um pouco
desses contextos que parece meio doido, né? Se olhar gráfico mensal para operação de trade, gráfico semanal, enfim, mas são coisas que eu comecei a reparar e que eu gostei bastante, que era sempre próximo de fechamento de gráfico mensal, eu poderia montar posições no gráfico diário a favor do gráfico mensal. Então eu gosto bastante de fazer essas ligações de tempo gráfico, beleza? E assim sucessivamente para operar ou 60 minutos olhar o diário, enfim, essas questões de juntar tempo gráficos, beleza? Então esses foram os ativos. Não vou olhar mais porque a gente já vai fazer o vídeo amanhã. Eu só queria mostrar para vocês os estudos das posições abertas que tem aqui. Deixa eu abrir aqui. Tem Pomo 4 também, tá? Só para mostrar para vocês, olha, para a gente dar uma olhada. Por enquanto tá bem bom, né, pessoal? Ó, tem 90% no gain e loss de 5%. É a Melk 3 que eu comentei com vocês. Tem esse SMG subindo 12%. Tem um estudo que eu montei no milho aqui também, mas por enquanto seria gain 90% e loss 5%, né? O resultado em aberto 12, o resultado do dia hoje que foi bem 6, mas lembrando, tá, pessoal, isso aqui é simulador, pelo amor de Deus, tá? É só simulador. O valor aqui é o que menos importa. Então eu tô tampando aqui, mas é aqui em cima. O valor ali é o que menos importa. Para mostrar que os estudos, que os contextos, eles funcionam, tá bom? Beleza? Então tem esses aqui, olha. E tem mais, deixa eu ver aqui, que são as posições, né, olha. São todas essas que eu trouxe para vocês aqui, inclusive própria Bova 11. Então, tem milho, ML34, BBSE3, BMGB4, Alup, Soja, Vivo, Pomo 4, Auri 3, Hype 3, CSMG, Alpa 4, Lognia, Bova 11, Melk, Semig, Eneve, CPLE6, Even e Engie. Essa Even aqui eu nem lembro quando é que foi. Essa aqui já faz um pouco mais de tempo. Essa aqui de fato eu nem lembro. Eu devo ter montado para fazer algum estudo e acabei esquecendo lá. Tá? Mas são essas operações que estão rodando. Tá? Vou dar uma passada rápida, olha. Foi que eu trouxe também. Pomo 4, interessante, ó, pelo gráfico diário. Hoje está com 3,42. É mais pelo intuito do gráfico semanal. Tá querendo armar um pivô. Tem CSMG3 que eu trouxe para vocês há um tempo. Essa aqui já está correndo há um mês e meio, acho. Mas também, olha, pelo diário tava feia, não tinha nada. O que me chamou a atenção para montar um contexto aí? Eu trouxe para vocês gráfico mensal. Gráfico mensal, olha lá, era no próximo do fechamento dessa barra aqui, olha. Por isso que já faz um pouco mais de tempo essa. Em cima, praticamente da 20, ó. Então, né, entendendo todo esse contexto principal, deu certo de montar a operação aqui com risco bem controlado. Agora tá pagando 12%. Tem a, qual que era a outra? A Vivo, que eu trouxe para vocês aqui duas vezes, no vídeo do panorama e nos vídeos de fechamento, também subindo bem, 4,5%. A CPL6 que a gente já viu, o Auri que a gente já viu, e o restante aqui foi o que eu mostrei para vocês, né? Hype 3 também é contra tendência, muito parecido com o Log N3 que a gente acabou de olhar. A Alpa 4 também com o mesmo contexto, olha. Alpa 4 também com o mesmo contexto, está 2,92, mesmo contexto de congestão, divergência, enfim, eu vou fechar por aqui, já vai ficar muito longo, pessoal. Desculpa por falar demais. Amanhã eu volto. Do mais, espero poder ter contribuído com vocês mais esse vídeo. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Bom final de semana, bom descanso e até o próximo vídeo.